Rádio e Televisão Sistemas Integrados Brasil apresenta. Em cada reflexo, um segredo. Em cada sombra, um eco do que já foi. Quando o passado insiste em retornar, nem o espelho mostra a verdade inteira. Começa agora. Espelho do Fim. Uma novela escrita por Fábio Todero. A manhã seguinte nunca chegou. Ou, se chegou, foi encoberta por uma luz sem origem, uma claridade baça, semelhante ao brilho de uma lâmpada prestes a queimar, oscilando em intensidade conforme o silêncio do edifício. Clara não estava mais no espelho, mas também não estava fora dele. Era como se o conceito de dentro e fora tivesse sido dissolvido, como se a própria noção de lugar estivesse sendo reconfigurada segundo uma lógica que não nascia da matéria, mas do tempo. Ela caminhava por um corredor que lembrava vagamente o 9º andar do Aurora, mas os detalhes revelavam outra coisa. O papel de parede era o mesmo tom de verde musgo que ela lembrava ter visto apenas uma vez, nos anos 90, quando visitou um hospital psiquiátrico com a tia para buscar um parente distante que jamais voltou para casa. As portas tinham maçanetas circulares, todas feitas do mesmo vidro opaco que agora substituía as janelas. Mas o vidro não refletia, nem deixava ver o que havia atrás. Era uma transparência oca. Um vazio translúcido. O som dos próprios passos era abafado, como se caminhasse sobre tecido grosso ou sobre um carpete antigo embebido de água. O ar ali não era exatamente respirável, ele parecia se mover por dentro dos pulmões sem trazer oxigênio, como se a própria Clara fosse uma peça dentro de um organismo maior, uma partícula viva de um sistema arquitetônico em vigília. Não havia ruídos mecânicos, mas vez ou outra ela ouvia o render distante de metal sendo forçado, talvez portas girando em outras partes do prédio, talvez a respiração das paredes. Não havia luz natural. A claridade que preenchia aquele andar era resultado de algo que não se deixava compreender. Cada lâmpada acesa não tinha fio visível, e cada sombra projetada não obedecia à posição da fonte de luz. Os cantos dos corredores eram curvados. O teto não era contínuo. Em certos trechos, parecia ceder levemente, como se alguém, ou algo, pisasse sobre ele do lado de cima. Clara reconhecia certos elementos. Um número entalhado na madeira de uma porta. 903, outra vez. Mas logo depois, outro número, 000, surgia em uma parede curva, e ao lado dele, uma série de símbolos gravados como cicatrizes. Espirais, triângulos, mãos. Ela sabia que estava no núcleo do prédio. Um núcleo escondido entre andares, costurado entre versões, situado exatamente onde a consciência se dobra e começa a aceitar o que antes julgava ilusão. Cada passo ali era uma concessão. Cada segundo que passava, um pedaço de sua identidade se reconfigurava. Era como se a Clara que andava ali não fosse mais a que acordou na cama semanas atrás, nem a que atravessou o espelho do televisor. Era outra. Um arquétipo. Uma lembrança corporificada. Uma resposta à pergunta que ainda não fora feita. Ela passou por uma porta entreaberta, sem número, sem maçaneta, sem dobradiças. Era como uma ferida na parede. Ao atravessar, encontrou uma sala ampla, de teto baixo e chão molhado. Havia um espelho ao centro, suspenso por correntes que desciam do teto e se perdiam na escuridão acima. Mas não era um espelho comum. Sua superfície oscilava como a pele de um lago profundo. E não refletia nada. Ao contrário, sugava a imagem de tudo ao redor, deixando apenas sombras em movimento. As paredes tinham inscrições em relevo. Clara reconheceu uma frase, repetida em várias línguas. O reflexo também escolhe. Ela se aproximou do espelho. Ao tocá-lo, não sentiu vidro. Sentiu calor. Um calor quase humano. Como se estivesse encostando o dedo na testa de alguém adormecido. E foi nesse instante que a imagem surgiu. Não a sua, mas a de outra Clara, mais velha, curvada sobre uma lareira apagada, costurando um véu com fios de cabelo. Atrás dela, o edifício ruía. Do teto, caíam pedras. Das paredes, escorriam palavras. A imagem era estática, mas viva. Pulsava, como se cada segundo de observação a tornasse mais real, mais próxima. E, então, Clara viu algo que não esperava. No chão daquela cena, aos pés da outra Clara, havia um corpo infantil, envolto por lençóis, o rosto encoberto por uma máscara feita de cacos. O nome na parede atrás deles era Vinícius.
Clara recuou com um grito preso na garganta. O espelho oscilou violentamente, como se tivesse sido ofendido. As correntes estalaram, o chão tremeu, e da parede oposta uma fenda se abriu. Era estreita, escura, mas Clara entrou. Atravessou sem pensar, porque naquele instante, a pior opção seria permanecer. No Aurora, às vezes o perigo não está no que se move, mas no que insiste em ficar parado por tempo demais. O corredor seguinte era estreito. As paredes estavam cobertas por espelhos quebrados, mas cada estilhaço refletia um tempo diferente. Clara via cenas da infância, mas não dela, de outras crianças que haviam habitado o prédio. Via uma mulher de branco sendo arrastada por guardas. Via um menino trancado dentro de um armário, chorando palavras que não existiam. Via um velho costurando olhos em bonecas. Cada pedaço de vidro era uma história interrompida. Um grito que não encontrou ouvidos. No fim do corredor, uma porta com dobradiças de vidro. Ao se aproximar, Clara ouviu sussurros. Milhares. Como se o próprio edifício a chamasse pelo nome completo. Clara Ana dos Remédios. Ela não ouvia esse nome desde que a mãe morrera. Desde que deixara a cidade do interior, onde fora batizada com ele. O prédio não apenas a vigiava. Ele a conhecia. Sabia de onde vinha. Sabia de tudo que ela havia esquecido por escolha, e tudo que fora apagado sem permissão. Ela empurrou a porta. Do outro lado, uma sala completamente branca. Sem janelas. Sem móveis. No centro, apenas uma cadeira. Sentada nela, uma mulher com os cabelos idênticos aos seus. De costas. Com um vestido feito de espelhos partidos, costurados com linhas pretas. Ela não se movia, mas respirava. Clara reconheceu. Era ela. Não uma cópia. Era uma Clara de outro tempo. Talvez a primeira. Talvez a última. E quando a mulher virou-se lentamente, Clara viu que seus olhos estavam costurados com fios de prata. E, ainda assim, ela via tudo. Mulher sentada na cadeira, costurada de espelhos e silêncio. Tinha os cabelos idênticos aos de Clara, mas com fios tão pálidos que pareciam escoar para o branco. Os olhos, embora costurados com um padrão elegante de prata retorcida, pareciam irradiar consciência de dentro para fora, como se cada fio ali servisse não para cegar, mas para conter aquilo que não deveria ser visto sem preparo. Ela não falava. Não se mexia. Mas sua presença enchia a sala com uma pressão densa, como se Clara estivesse diante de uma versão solidificada da própria culpa. Clara não sabia se devia chamar, tocar, gritar, ou apenas sair correndo de volta pelos corredores curvos, atravessando portas e símbolos até reencontrar seu filho, sua casa, seu mundo. Mas nada daquilo existia mais da forma como lembrava. O prédio havia se desdobrado sobre si mesmo. E Clara estava no centro desse desdobramento. O reflexo da escolha já havia sido lançado. Agora, ela precisava permanecer. A mulher à frente dela levantou a mão direita. Devagar. E apontou para o peito. Na altura do coração, entre os espelhos partidos costurados ao vestido, havia um orifício. Um pequeno buraco onde faltava um fragmento. Um espaço de ausência. De incompletude. Ali dentro. Escuro. Uma voz, sem boca, sem som, sem origem, preencheu o ambiente. Falta em mim o que você perdeu. Clara não respondeu, mas entendeu. Cada mulher como ela, cada Clara que atravessava o espelho e permanecia, deixava para trás um pedaço. Uma lembrança. Uma memória proibida. Um amor esquecido. E esses fragmentos eram costurados ao longo do tempo nas vestes da que sentava naquela sala, aguardando o núcleo cego. A mulher ergueu a mão esquerda. Abriu os dedos lentamente. E neles, Clara viu uma miniatura de espelho. Circular. Gasto. Com uma rachadura que atravessava sua superfície como uma cicatriz no tempo. Ao olhar para ele, não viu seu reflexo. Viu o filho. Vinícius. Sozinho. Em casa. Procurando por ela. Falando com espelhos desligados. Apontando para as janelas. Desenhando o número 903 no chão com giz vermelho. O espelho na mão da mulher oscilou como se fosse feito de água presa por tensão. E depois escureceu. A imagem sumiu. E em seu lugar,
Palavras surgiram no vidro em letras finas e frágeis. Você ainda não escolheu. Clara entendeu. Para sair dali, precisava decidir, permanecer com a memória, e pagar o preço com sua forma, ou esquecer, e retornar ao mundo real como uma sombra, incompleta, uma farsa de si. Ela olhou nos olhos costurados da mulher, e perguntou, com o corpo inteiro, sem palavras: existe outro caminho? E a mulher respondeu inclinando a cabeça, como se sorrisse por dentro: existe. Mas ele fere o espelho. Foi então que as paredes da sala começaram a vibrar, não com som, mas com intenção. Era como se o próprio prédio tivesse escutado, como se houvesse algo em desacordo com aquela resposta. Do teto, pedaços de pó começaram a cair. Um espelho trincou. A cadeira rangeu. E o espelho circular no chão, entre as duas, começou a tremer. Clara recuou. A mulher não. A costurada permanecia imóvel. E por um instante, seus fios de prata se moveram sozinhos. Abriram espaço nos olhos. Clara viu o que estava por trás. E jamais esqueceria. O que habitava dentro daquela mulher não era visão. Era memória líquida, condensada em luz. Era o núcleo do prédio inteiro, a razão pela qual o edifício Aurora não desmoronava. Ela era o motor, o centro, o coração preso de uma entidade que só existia para observar, para preservar o ciclo. Clara gritou, mas não houve som. Só espelhos rachando. E então, a cadeira sumiu. A mulher desapareceu com o estilhaçar final da sala. E Clara caiu. De novo. Mas desta vez, caía não por gravidade, mas por memória. Por escolhas não feitas. Por palavras não ditas. Por gestos que deveriam ter sido dados, e foram guardados. O poço era feito de imagens. E ela caía por dentro de si mesma. Acordou de joelhos. No meio de uma sala circular, iluminada por velas invertidas, chamas para baixo. Ao redor, 12 espelhos. Cada um mostrava Clara em um estado diferente. Uma dançando sozinha em um salão antigo. Outra dormindo em um campo de trigo. Outra morta na banheira. Outra segurando uma criança que não era Vinícius. Outra costurando os olhos com linha vermelha. E no centro da sala, o mesmo espelho sem moldura. O mesmo de antes. Mas agora, manchado. Com uma impressão digital. Era sua. Ela estava sendo seguida pelos próprios rastros. Pelo próprio reflexo. E, do lado de fora, no mundo comum, Vinícius sussurrava contra o espelho da sala: mamãe, me escuta. E do outro lado, algo respondeu. Mas não era ela. O espelho sem moldura, que agora exibia sua digital cravada na superfície, tremia em silêncio, como se cada pulsação de Clara, cada memória ainda não domada por esquecimento, o fizesse respirar. A sala circular em que ela estava, ladeada por 12 espelhos vivos, parecia ter sido esculpida dentro de uma catedral enterrada. O teto abobadado tinha fissuras por onde escorria uma espécie de névoa viscosa, de tom levemente esverdeado, como se cada fresta ali servisse não apenas como ventilação, mas como canal de entrada para memórias rejeitadas pelo mundo acima. Clara não sentia mais cansaço físico, pois o corpo que agora ocupava era feito de outra matéria. Não era carne, nem vidro, nem espelho, era lembrança solidificada. A única coisa que ainda era realmente sua era o desejo de reencontrar o filho. Ao colocar a mão sobre a impressão digital do espelho, Clara sentiu não um frio, mas uma contração. Como se o vidro estivesse tentando lembrar-se dela. Como se os átomos daquela superfície reconhecessem sua origem e agora reivindicassem retorno. A sala inteira escureceu. As velas tremularam, projetando sombras invertidas nas paredes. E das 12 imagens refletidas ao redor, apenas uma permaneceu. Clara, sentada em uma poltrona de veludo vermelho, com o véu entre as mãos e uma criança dormindo sobre o colo. Mas o véu não estava pronto. Faltava um fio. Faltava o ponto final. A cena desapareceu. E no lugar da sala, surgiu um corredor desconhecido. Um corredor sem paredes, apenas pilares. A estrutura lembrava uma espinha dorsal, feita de concreto e ossos metálicos. Clara andou. Cada passo reverberava como um sopro de infância perdido, como o eco de uma escolha que nunca foi feita, mas que continua a doer como se tivesse sido.
No final do corredor, uma escadaria descendente. Mas a escada era feita de livros fechados, empilhados, com títulos apagados. Ao pisar neles, Clara sentia pensamentos sendo arrancados de si, lembranças distorcidas, pedaços da infância que ela já nem reconhecia como seus. Desceu. E ao fim da escada, um portão. Alto. Sem maçaneta. Sem tranca. Mas com símbolos vivos. Um olho costurado, um coração de vidro, uma espiral cruzada por um risco. Ela tocou o símbolo do coração, e o portão se abriu como se sugado para trás por mãos invisíveis. O que se revelou ali não era um cômodo, nem uma sala, nem um túnel. Era um andar inteiro. Mas não numerado. Não reconhecido por nenhuma escada, elevador ou planta do prédio. Era um andar sem nome. Clara percebeu, ao atravessar o limiar, que tudo ali estava em construção contínua. As paredes cresciam e diminuíam como diafragmas de um corpo vivo. O chão mudava de textura conforme os passos. Madeira, carpete, vidro, pedra, osso. E o teto respirava com clareza. Contraía-se ao ritmo do coração dela. Cada batida criava uma rachadura. Cada inspiração apagava outra. Não era um espaço apenas físico. Era uma extensão da consciência coletiva de todas as Claras que haviam entrado. Havia portas. Centenas. Cada uma com um número que não seguia lógica alguma. Uma exibia a sequência 1.103, outra apenas o caractere, uma terceira trazia apenas o som de risos infantis vindo de dentro. Clara andou entre elas como quem percorre os corredores de uma biblioteca cujos livros só abrem quando você sangra. Em certo momento, parou diante de uma porta sem som, sem número, sem luz. Encostou o ouvido. Do outro lado, um sussurro suave. Mamãe. Abriu. E estava diante de Vinícius. Mas ele não era criança. Era um adolescente. Ou talvez um adulto jovem. Mas tinha os olhos dela. E estava sentado diante de um espelho negro, tentando em vão arrancar um espinho de dentro do próprio peito. O espinho era feito de vidro e pulsava. Ao ver Clara, ele se levantou. E sorriu. Mas era um sorriso triste. De reconhecimento, não de reencontro. Ela se aproximou. Esticou os braços. Mas ele recuou e disse, com os olhos, não com a boca. Você não me salvou. Você me lembrou. E então ele desapareceu como névoa. A sala se desfez. O espelho no centro rachou. E do chão, ergueu-se uma espiral de espelhos vivos, cada um mostrando versões de Clara que nunca tiveram filhos. Cada uma levando uma vida pacata, em cidades comuns, onde prédios eram apenas prédios e espelhos apenas objetos. Clara chorou sem lágrimas. Porque no andar sem nome, tudo que se perde se transforma em parede. E naquele instante, uma nova parede nasceu à sua esquerda, com a palavra escrita em alto relevo. Perdoe-se. Ela tocou a inscrição. E a parede se abriu. E o que veio depois não era um cômodo. Era um espelho. Feito de todos os espelhos anteriores. O espelho mãe. O espelho diante dela não tinha moldura, nem base, nem espessura. Sua superfície parecia flutuar, suspensa no ar sem apoio algum. E embora brilhasse levemente, não emitia luz. O brilho que exalava era um reflexo que vinha de dentro, não do mundo exterior, mas da memória compartilhada de todas aquelas que, em algum momento, chegaram até ali. Era como um espelho que lembrava. Um espelho que carregava em sua superfície não imagens, mas a textura das escolhas não feitas. O espelho mãe. Clara estendeu a mão. O toque não provocou frio nem calor, tampouco resistência. Foi como tocar o véu da própria infância. Aquele momento antes da linguagem, antes da dor ter nome, antes do tempo saber correr em linha reta. Sua mão afundou, e por um instante, sua pele pareceu evaporar. O corpo deixou de ser matéria. Tornou-se lembrança. E, ao atravessar o espelho, Clara deixou de ser apenas uma mulher. Ela tornou-se testemunha. O que havia do outro lado não era um lugar. Era uma condição. Ela estava suspensa. Em meio a sombras que não tinham forma nem som. E, diante dela, surgia agora um salão de espelhos virados uns contra os outros, como olhos tentando se evitar. No centro, uma forma curvada, envolta por tecidos escuros, que respirava com lentidão, como se cada inspiração fosse o início de um novo tempo. Não era humano.
Não era a criatura. Era o pacto. Clara reconheceu o que sempre suspeitara. O prédio não tinha apenas uma presença. Ele era uma consciência. Não nascida de pedras, nem de tijolos, nem de vidro, mas das somas de todas as mulheres que atravessaram o espelho e jamais voltaram com lembranças intactas. Cada uma deixava algo, e o que era deixado tornava-se carne para essa entidade. A forma diante dela ergueu-se. Seus olhos, espelhos concavos, não refletiam, mas absorviam. E sua voz veio não de uma garganta, mas de todas as paredes do lugar. Você trouxe lembranças demais. Clara não respondeu. Havia aprendido, desde a espiral no armário até o elevador que falava, que ali as palavras carregavam consequências que não se dissipavam com o tempo. Era melhor silenciar e ouvir. A entidade moveu-se como fumaça. Cercou Clara. Observou cada ponto de sua pele, como se procurasse falhas na estrutura, fragilidades, rachaduras emocionais. E então falou outra vez. Você atravessou todas as portas, mas não olhou para trás. Clara queria dizer que olhara, que lembrava tudo, que sentia saudade até do que não tinha nome. Mas permaneceu em silêncio. Você procurou seu filho, mas encontrou a si mesma. Essa frase doeu. Porque era verdade. Vinícius estava em perigo, sim. Mas ela sabia, lá no fundo, que a busca havia se tornado também fuga, da maternidade, da memória, da promessa de ser mais do que apenas espelho de alguém. A entidade então mostrou a palma da mão. Nela, uma imagem viva, Clara com Vinícius nos braços, correndo por um corredor sem fim, enquanto todas as portas batiam ao mesmo tempo. Depois, a mesma Clara, sozinha, diante de um túmulo que não existia, com o nome do filho entalhado em vidro. Depois, Clara costurando palavras em pedaços de pano. Esquecer é uma forma de proteger. Clara chorou. Mas ali, as lágrimas não escorriam. Evaporavam. Porque ali, tudo que era lembrança voltava para o edifício. A entidade então falou pela última vez. O espelho não é passagem. É permanência. E, com isso, a sala se partiu em 12. Cada uma com um tempo. Cada uma com um destino. Clara foi arremessada contra si mesma. Acordou em uma sala familiar. O sofá. A planta na estante. A cortina entreaberta. Mas Vinícius não estava. Ela se levantou devagar. Pisou o chão como quem pisa uma nova língua. Foi até o espelho da sala. E ele a refletia. Mas com um detalhe diferente. No reflexo, ela segurava o véu. Na realidade, suas mãos estavam vazias. O prédio ainda não a havia libertado. Estava testando. Do outro lado do espelho, uma mulher sentava-se diante da TV desligada. Não era Clara. Mas tinha o rosto dela. Mais velho. Mais calmo. A mulher olhou para ela e sussurrou, sem som. Eu lembrei tudo. Agora você deve esquecer. E desapareceu. O espelho escureceu. E no vidro, uma nova rachadura. Exatamente onde sua digital havia ficado no espelho-mãe. Clara então soube. O edifício não há libertária. Não enquanto ela soubesse demais. Ela teria que esquecer. Ou reescrever o que lembrava. E ao fundo do corredor, o elevador reabriu. Mas agora, com um botão que jamais existira. Um botão que dizia: andar. O botão brilhava com um tom pálido, quase prateado. Como se refletisse uma lua invisível presa no teto do prédio. O símbolo não era apenas um número invertido, mas um conceito: descida sem limite, entrada em uma linha que não começa, não termina, não retorna. Clara olhou para ele com os dedos trêmulos. Seu corpo ainda parecia fragmentado, uma mistura de lembrança e carne, reflexo e matéria. Mas o toque no botão foi seguro, definitivo. Ao pressioná-lo, não houve som. Apenas uma leve vibração no chão, como o eco de um passado se reorganizando. As portas se fecharam. A descida começou. Mas o elevador não tremia. Não fazia barulho. Era como descer através do próprio pensamento. As luzes nos andares foram sumindo. 3, 2, 1, térreo, -1, -2. Depois vieram os símbolos. Delta, Fi. Depois,
O nada. Nenhum número. Nenhuma letra. Apenas o escuro. E então, o elevador parou. As portas não se abriram. Elas simplesmente deixaram de existir. O chão sob os pés de Clara cedeu com leveza, e ela flutuou para frente, como se atravessasse a superfície de um lago sólido. O espaço do andar era curvo, sem chão fixo, sem teto definido. Tudo ao redor era feito de vidro negro pulsante, como se ela estivesse dentro de um coração espelhado. As paredes sussurravam em uníssono. Aqui não há tempo. Só origem. Clara caminhou, ou pensou caminhar, em direção a um único ponto de luz. Era uma espécie de altar. Nele, um espelho oval flutuava, menor que os outros, mas coberto por símbolos que pareciam ter sido desenhados com sangue e pólen. Ela se aproximou e viu, não um reflexo, mas uma nascente, um rio surgindo. Do centro do espelho brotavam imagens pequenas, cintilantes, vultos de mulheres de todas as épocas, de todas as cores, de todos os nomes, todas elas entrando em prédios, todas elas olhando para espelhos, todas sendo esquecidas. O prédio era antigo, muito antes de ser chamado Aurora, muito antes de ser concreto. Já era estrutura mental, já era prisão de quem via demais, um templo de reflexo, maldito, um arquivo de memória proibida. Clara entendeu. O andar era onde tudo começava, onde o primeiro espelho fora forjado, não por mãos humanas, mas por uma consciência que apenas observa, não julga, não pune, só registra e transforma quem vê. Clara se viu ali, entre todas as claras, fundida ao fluxo. Sua história, sua dor, seu amor pelo filho, tudo virava imagem. Tudo era eternizado, não como verdade, mas como possibilidade. Uma última escolha surgiu diante dela. Duas portas gêmeas, ambas feitas de espelho curvo. Numa, estava escrito: esquecer e voltar. Na outra, lembrar e permanecer. Clara respirou fundo, fechou os olhos e caminhou.